Bom dia a todos mais uma vez. É com grande satisfação que damos continuidade ao ciclo de webconferências que é promovido aqui pela unidade de telesaúde do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, que está vinculado à gerência de ensino e pesquisa. Hoje nós teremos a grata satisfação de ter a presença da doutora Márcia dos Ângeles Luna Leite, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que vai tratar para a gente sobre cuidados farmacêuticos centrados na pessoa. Vai trazer um pouquinho dessas oportunidades e barreiras. Bom, a doutora Márcia, muitíssimo obrigada por sua participação. É realmente um grande prazer tê-la conosco. Já temos outras vivências aí de parceria e eu fico muito contente mesmo de poder contar com a sua participação. A dinâmica são os 40 minutos, depois se abre mais 20 minutos para as perguntas. Então, as perguntas ficam lá no finalzinho. Agradeço mais uma vez e já passo a palavra para a doutora Márcia. Seja muito bem-vinda ao nosso ciclo de webconferências. Bom dia, muito obrigada. Estão me ouvindo? Tu me ouve? Me ouvem bem? Bom, gente, então tá, bom dia. Eu sou muito feliz e muito grata pelo convite, pela parceria da Rosaline, né, muito querida. Fico grata pela oportunidade, pela presença de vocês aqui online, né, e os demais que vão poder assistir mais tarde, em outros momentos, mas aqueles que estão online hoje, nesse momento, presencialmente praticamente, né, sincronicamente, agradeço muito a presença de vocês. Bom, pessoal, falar um pouco sobre esse tema, né, que é algo que eu tenho desenvolvido bastante na minha trajetória profissional, que eu queria compartilhar com colegas farmacêuticos, colegas de outros profissionais da saúde, usuários do Sistema Único de Saúde. Toda a população mesmo brasileira tem que conhecer um pouco mais sobre essa abordagem nova da atuação farmacêutica e eu gostaria de compartilhar então um pouco dessa visão com vocês, né? Aqui é a chamada da nossa aula de hoje, nossa webconferência, e só para introduzir um pouquinho por que eu estou falando disso, né? Na verdade, trazer um pouquinho quem sou eu sou farmacêutica da Paraíba, criada no Rio de Janeiro, e atualmente moro aqui em Porto Alegre, né, realizando então um pós-doc na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa caminhada profissional, ela iniciou então em 2004, quando eu comecei a faculdade de farmácia na UFRJ, e desenvolvi uma série de atividades de pesquisa e extensão dentro da universidade que me despertaram para um olhar diferente daquele currículo que estava sendo formada, que era um currículo mínimo, em que o farmacêutico podia se formar em 4 anos e depois ele tinha a oportunidade de fazer 3 habilitações, ou análises clínicas, ou alimentos, ou indústria, né? Então, nesse meio termo ali da formação na graduação, me envolvi bastante com o movimento estudantil de farmácia, que me trouxe algumas oportunidades, que é o que a gente vai falar também sobre isso hoje, né? A oportunidade de estar hoje trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, no grupo de pesquisa e desenvolvimento em atenção farmacêutica, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o GPDAF. Né? Hoje, aqui em 2016, já pulando um pouquinho, eu trabalho no GPDAF, nesse grupo que vocês vão conhecer, realizo o pós-doc numa colaboração da UFPA com a URGS, trabalho na Comissão de Educação do Conselho Regional de Farmácia e trabalho também na equipe de segmento farmacoterapêutico no Hospital de Clínicas, em que a gente faz o acompanhamento de pacientes hipertensos não controlados ou com dificuldade de controlar a hipertensão. Hoje, inclusive, a gente tem atendimento. Bom, essa daqui foi a minha primeira equipe de trabalho no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro ainda, no final da graduação, eu trabalhei numa drogaria que abriu os olhos também sobre a atuação profissional.
E agora eu trabalho nesse grupo, que é o GPDAF, aqui no Rio Grande do Sul, né, na URGS, como se diz. Hoje, o que a gente vai abordar? Né? Abordar um pouco sobre quais são esses conceitos que estão relacionados com o título mesmo da apresentação, né? Cuidado farmacêutico, a abordagem centrada na pessoa, falar um pouquinho dessa ponte, dessa evolução dos cuidados farmacêuticos no mundo e no Brasil, as oportunidades e as barreiras que a gente encontra para realizar essa prática, né? Bom, os cuidados farmacêuticos, eles agora foram atualmente conceituados, atualizados, né, pelo Conselho Federal de Farmácia, como um modelo de prática. Um modelo de prática que orienta a provisão de diferentes serviços farmacêuticos, diretamente direcionados, destinados aos pacientes, à família e à comunidade. Né? Então, entender ali que cuidados farmacêuticos está embutido numa filosofia de prática, é uma nova visão. Esses cuidados farmacêuticos, então, esses serviços incluem a assistência à saúde e a orientação individual e coletiva, visando sempre o quê? Né? O que o farmacêutico visa nos cuidados farmacêuticos? A prevenção e solução de problemas da farmacoterapia. Então, a gente vai identificar, vai avaliar e vai ver como intervir na adesão ao tratamento, se esse medicamento é necessário, se ele tem uma indicação, se ele está usando conforme a indicação, se esse medicamento, essa terapia farmacológica, se ela é efetiva, ela tem o efeito esperado naquela pessoa, naquelas condições de saúde, se ela é segura naquela dose, para aquela pessoa, naquelas condições. Então, uma série de quesitos que nós podemos avaliar para identificar, né, prevenir, resolver problemas relacionados à farmacoterapia das pessoas. Visa-se também, com os cuidados farmacêuticos, o uso racional de medicamentos. É o uso racional no sentido de, na quantidade correta, para a pessoa correta, durante o tempo necessário, a um custo acessível para essa pessoa e para a comunidade. Então, o farmacêutico envolvido não só no ponto de vista do medicamento, mas no uso, né, desse medicamento de uma forma correta. E visando, claro, a promoção, a proteção e a recuperação de saúde, né, no sentido de prevenir doenças e outros problemas de saúde ocasionados pelo uso ou pela falta do uso de algum medicamento, né, que estivesse indicado. Então, nós estamos vivendo agora, enquanto farmacêuticos, uma quebra de paradigma. Tá? Se existe uma quebra de paradigma na saúde, em que se muda o foco, né, de tratar a doença para tratar, então, a pessoa, o paciente, o usuário, nós, farmacêuticos, agora trabalhamos numa quebra de sair daquele modelo centrado no medicamento, na caixinha, para centrado na pessoa. Essa é uma nova visão sobre os serviços farmacêuticos, sobre o que se pretende para o farmacêutico atuar no Brasil e no mundo. Esse é um movimento que nós não estamos alheios, né, a uma realidade que é, na verdade, mundial. Né? Esse movimento mundial, um movimento clínico e um movimento de reorientação da prática farmacêutica reflete também aqui no Brasil em mudanças nas políticas públicas, em mudança na própria atuação. Né? Então, a gente tem aqui uma proposta do Conselho Federal de Farmácia. O que é o processo de cuidado farmacêutico? O que seria isso? Né? Seria, então, iniciar por um acolhimento e a identificação de demandas. Então, o farmacêutico ele acolhe aquele que o procura e também não fica só parado para acolher, ele também proativamente deve identificar novas demandas no local onde ele está trabalhando, no sentido, então, de identificar quais são as necessidades de saúde daquele paciente, daquela família ou da comunidade a qual esse farmacêutico está servindo, né? No sentido, então, de, a partir dessa identificação dessas necessidades, nós interpretarmos, planejarmos e realizarmos intervenções para resolver ou para sanar algumas dessas necessidades e avaliando sempre os resultados dessas intervenções no movimento cíclico, de que, quando não possível gerenciar aquele caso,
nós devemos fazer o encaminhamento para um profissional adequado, o serviço adequado. E todas essas ações, elas devem ser devidamente documentadas, né, para que seja possível fazer um acompanhamento desse paciente, dessa pessoa, dessa comunidade a qual esse farmacêutico atende. Então, esse seria um processo, uma forma do processo do cuidado farmacêutico. E aí, quais seriam essas necessidades das pessoas, os serviços que nós vamos oferecer com base nas necessidades, né? Então, aqui partindo por esse laranjinha aqui no início, quando a necessidade da população, das pessoas, é o acesso ao medicamento adequado e a informação sobre o processo de uso, como vou utilizar esse medicamento, o serviço que é oferecido é a dispensação de medicamentos. Então, a dispensação de medicamentos é um ato privativo do farmacêutico em que ele vai fornecer e sanar essas necessidades aqui, fornecer as informações necessárias para sanar essa necessidade da pessoa que vai buscar o medicamento. Quando a necessidade é o controle de sinais ou sintomas, nós temos o serviço de manejo de problemas de saúde autolimitados, né? O que antes era entendido como uma indicação farmacêutica, verificando se eram sintomas que podem ser, que são autolimitados, que podem ser geridos ali mesmo numa indicação farmacêutica. Hoje a gente entende como prescrição farmacêutica, que tem também toda uma legislação agora apropriada para tal. Quando é necessário, então, realizar o controle, né, ou a prevenção de complicações das doenças, ou mesmo a cura de uma doença, a prevenção, a resolução de problemas relacionados com a farmacoterapia, nós temos um outro serviço mais elaborado, que pode ser a gestão da condição de saúde, a monitorização terapêutica de medicamentos, a conciliação de medicamentos, o acompanhamento farmacoterapêutico e a revisão da farmacoterapia. Então, que se prevê um processo clínico um pouco mais extenso de um acompanhamento dessa pessoa, que provavelmente tem ali uma condição crônica ou uma doença que ela precisa ser acompanhada, ou mais condições, né, crônicas, por exemplo. Aqui, quando a necessidade é autonomia para se manter saudável e para a cura e controle de uma condição de doença, então, nós precisamos também atender essa necessidade da pessoa saber se cuidar, saber fazer a automedicação, saber fazer o controle da sua saúde mesmo, né? Então, como desenvolver, como atender a essa necessidade? Nós podemos, então, desenvolver a educação em saúde como um dos serviços possíveis de se realizar em qualquer âmbito profissional, seja, digamos assim, se for uma farmácia, a nível de farmácia mesmo, farmácia pública, privada, é o que a gente deve estar realizando sempre, né? O que perpassa nossas ações é a educação em saúde, pensando em promover essa autonomia das pessoas, né? Facilitar essa construção. Quando a necessidade é a identificação, né, provável de uma doença, uma condição de saúde para diagnóstico oportuno, né, correto e precoce, para, digamos assim, por exemplo, vamos ver, eu quero saber se eu tenho algum risco de ter diabetes ou de ter hipertensão, como está a minha saúde, será que um farmacêutico poderia me acompanhar, me atender e fazer o rastreamento em saúde para identificar possíveis, né, necessidades de encaminhamento para um profissional especialista, se for o caso de numa campanha, a gente poder fazer um rastreamento para diabetes, fazer alguns testes para orientar essas pessoas, né, aos cuidados. Bom, todo esse processo, todos esses serviços, eles estão baseados em escuta, né? Na escuta e numa construção de vínculo. E essa nova abordagem, essa abordagem de construção de vínculo, ela inicia com uma pergunta, né? A gente trata de pessoas ou pacientes. Ali no início eu trouxe o conceito de paciente, né? Aliás, o conceito de cuidados farmacêuticos em que está embutida a palavra paciente, mas entenda o paciente como uma pessoa que tem vontade. Uma pessoa que tem necessidades, que não necessariamente está o tempo todo doente,
Então, aquela pessoa que o farmacêutico vai atender não necessariamente é alguém que está doente ou que está pacientemente aguardando por algum cuidado. É uma pessoa que tem seus direitos e que tem suas necessidades e que deve ser acolhida. Então, até funciona um pouco como um vício de linguagem. Eu acabo falando muito paciente e se utiliza muito na literatura paciente, mas essa nova abordagem da prática farmacêutica é centrada na pessoa, numa pessoa que tem vontade, né? Pessoas como eu e vocês. Então, quem traz essa abordagem baseada centrada na pessoa foi o professor Carl Rogers, né, que foi um psicólogo que viveu nos Estados Unidos e que desenvolveu essa abordagem diferenciada do tratamento com os pacientes. Porque até então se imaginava se entendia que a cura ou a compreensão sobre o processo patológico, sobre a percepção da melhoria mesmo daquele quadro de um paciente, estaria centrado no profissional. Ele saberia como intervir, quando que a pessoa está bem, quando que ela está curada ou não. E foi pelo método do professor Carl Rogers que ele identificou que, na verdade, quem primeiro identifica quando está bem é a pessoa, o paciente, muito antes do profissional de saúde. Então, o profissional funciona como um facilitador para que essa pessoa encontre o seu bem-estar, né? Seja em qual for a área, dentro da área da saúde, seja qual for a área profissional. Bom, então é uma leitura que eu sugiro para vocês, que é o livro Tornar-se Pessoa, em que ele traz bastante das suas reflexões sobre pessoa e profissional de saúde, que tenta ajudar e promover a autonomia de outras pessoas. E ele traz, né, como referência os pilares para uma relação terapêutica, que não são mais baseados, então, apenas no conhecimento do profissional de saúde. Então, a relação terapêutica estaria baseada, primeiramente, na aceitação. É necessário ter aceitação, é necessário ter empatia, é necessário ter congruência. E o que seriam esses pilares, né? A aceitação incondicional ou respeito é a capacidade de acolher o outro integralmente, sem que lhe sejam colocadas quaisquer condições e sem julgá-los pelo que sente, pensa, fala ou faz. Então, nessa nova visão sobre a atuação profissional do farmacêutico e de outros profissionais da saúde também, que levam essa abordagem centrada na pessoa, nessa nova visão, nós temos que, primeiramente, antes de mais nada, aceitar aquele que vem. Né? Um respeito à vida, um respeito incondicional àquela outra pessoa que está vindo até você. Então, independe de nossos preconceitos com outras pessoas. A gente precisa quebrar diversas barreiras nossas para poder agir dessa forma. Né? O outro pilar fundamental e que muitas vezes a gente sente falta, principalmente quando assiste o jornal, né? É a questão da empatia. A empatia seria o quê? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a sentir o que sentiria caso se estivesse no lugar daquela outra pessoa. Então, e se fosse com você? Calçar os sapatos de outra pessoa, né? Às vezes a gente sente muita falta mesmo dessa empatia nos nossos convívios, seja ele no âmbito educacional, no âmbito profissional, da assistência, né? Que é você perceber até que aquela pessoa está se colocando no seu lugar e você também conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, para entender quais são essas dificuldades. Como deve ser para uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de diabetes. E de tal descontrole que ela já vai precisar entrar direto com insulina. E ela tem uma história com injetáveis que ela nunca esperou ter que precisar se injetar qualquer coisa. Então, como deve ser para essa pessoa que vai à sua farmácia, que vai ao seu local de trabalho e pede aquele medicamento, tem aquela prescrição, você atende e ela vai embora. Como será que ela estava se sentindo? Nunca saberei se eu não perguntar. Então, a empatia a gente precisa desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa para
também conseguir intervir de uma maneira mais significativa para aquela pessoa, né? E o outro pilar defendido por Rogers é a congruência, que em alguns lugares a gente vê como coerência ou congruência, que não basta você ter respeito, não basta você ter empatia, mas você tem que demonstrar isso, né? Você tem que ter a capacidade de ser real e de mostrar-se ao outro de maneira autêntica e genuína, expressando-se por meio de palavras e atos os seus verdadeiros sentimentos. Então, aquele profissional de saúde que não aguenta mais ser profissional de saúde, que não aguenta mais lidar com pessoas, tem dificuldade de formar vínculos, porque não consegue se demonstrar essa verdade da preocupação com a outra pessoa. Então, a gente precisa também desenvolver isso. Será que eu estou preparada para poder atender pessoas, para criar vínculos? Porque nesse momento eu tenho outras questões para trabalhar em mim? Tudo bem. Mas é necessário para qualquer relação, para qualquer vínculo terapêutico, e aqui eu defendo essa ideia mesmo, que a gente consiga se fazer real para as pessoas às quais nós estamos querendo nos vincular, né? Então, muitas vezes é colocar, segurar a mão, é segurar o ombro, é dar um abraço e dizer: eu entendo pelo que você está passando. Bom, aqui são algumas imagens de... Será que isso daqui é empatia? Ou será que isso é ser coerente com a defesa da empatia? E aí, onde é que está o farmacêutico realizando ações nesse sentido? Porque aqui eu não sei, podemos ter profissionais, podemos ter estudantes, podemos ter leigos, podemos ter várias pessoas que conhecem ou não a atuação do farmacêutico. E eu pergunto para vocês, onde é que está o farmacêutico? Você procura o farmacêutico? Você encontra o farmacêutico? Nós encontramos ele atuando, nossos colegas, em vários locais, atuando clinicamente atualmente. Isso daqui é uma parte da apresentação do Conselho Federal de Farmácia, que fez um compilado, mas de muitos outros grupos, muitas outras experiências, eu trouxe aqui algumas, né, da atuação do farmacêutico clínico, como, por exemplo, no Paraná, no Hospital de Clínicas, em que realiza-se, então, a ronda com equipes e revisão das prescrições, a revisão de prescrições em urgência e emergência e o aconselhamento de alta, né? Então, o farmacêutico trabalhando ali num contexto multiprofissional e reconhecido. E a gente tem até as publicações também. Então, a nível de hospital, nós temos algumas e diversas, na verdade, experiências da inserção do farmacêutico clínico, da inserção da farmácia clínica. Então, a gente tem também no hospital de clínicas, então a nível hospitalar, a nível ambulatorial, né? Diversas experiências de ambulatório de atenção farmacêutica. Atenção farmacêutica seria também um conceito um pouco anterior aos cuidados farmacêuticos, também entendida como uma filosofia de prática, né, voltada para o atendimento de pessoas, visando a promoção e a recuperação da saúde, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico, serviços farmacêuticos clínicos, eles estão ali muito relacionados com a mesma origem do pharmaceutical care. Esse aqui é o nosso grupo, né, no ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em que a gente faz esse segmento dos pacientes hipertensos com dificuldade de controle. Temos experiências de farmacêutico clínico na saúde da família, como, por exemplo, no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, uma experiência exitosa muito marcante, que foi desenvolvida na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, né, premiada agora internacionalmente, que é os cuidados farmacêuticos na atenção básica. E tem uma série de publicações também que vale a pena acessar mais à frente, eu vou mostrar para vocês aonde. Então, assim, já apresentando resultados, né, de acompanhamento de pacientes polimedicados, né, num trabalho colaborativo com médicos e demais membros da equipe de saúde, que a gente vê aqui o impacto, o resultado ali desse trabalho tão bonito dos farmacêuticos que estão realizando lá em Curitiba, com apoio multiprofissional.
porque não dá para fazer essa grande mudança, né, de inserir um novo serviço sem o apoio das outras profissões de saúde. Não dá para fazer sem que elas conheçam qual é o impacto, qual é a nossa justificativa para realizar esse novo serviço, qual é o impacto esperado desse novo serviço, o que se espera do envolvimento desses outros profissionais, por que é tão importante, né, essa nova abordagem, essa nova atuação. Então, em relação à saúde da família, a gente tem ali uma série de experiências exitosas que foram publicadas num documento, em alguns documentos. Nós temos documentos também do Conselho Federal de Farmácia com experiências exitosas. Aqui uma boa notícia, que bem recente, no Rio de Janeiro, que uma das diversas notícias agora que já estão pipocando por aí, da atuação do farmacêutico na equipe de saúde. Então, aqui é um destaque para a atuação clínica do farmacêutico na Clínica da Família, no Rio de Janeiro, e que tem aqui a colega Tatiana Miranda, que eu fico muito feliz de ter compartilhado, né, a formação e o trabalho também. Então, para a gente ver como é necessário e como não é utópico esse tipo de atuação, né? O acompanhamento, principalmente de pacientes idosos e polimedicados, tem sido muito, muito visado e tem sido muito importante também para elucidar e demonstrar quais são as propostas, os propósitos do farmacêutico clínico. É um dos grupos que tem sido bastante trabalhados, né? E que a gente tem visto aí bastante resultado também. Bom, gente, então, assim, caminhando, né? Aonde eu posso ver essas experiências, onde eu posso localizar? Aqui é um link para o portal do Qualifar SUS, que a nível de SUS nós temos esse Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, que tem promovido uma série de capacitações, de ações para promoção e para qualificação da assistência farmacêutica no SUS. Então, vale a pena dar uma olhadinha ou no site, que aí o site é meio complicadinho mesmo de localizar, mas aí você vai lá até achar Qualifar SUS, ou no Facebook também tem como acompanhar ali as chamadas mais recorrentes, principalmente de cursos online gratuitos para os profissionais do SUS. Tem bastante oferta, né? Então, essa é uma oportunidade que a gente não pode perder. A oportunidade de formação continuada, a oportunidade de uma formação de qualidade e gratuita, né? Gratuita entre aspas, porque todos nós estamos colaborando e pagando por essa formação continuada, essa formação permanente, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade de estar acompanhando essas ofertas, né? Então ali no site mesmo do Qualifar SUS tem aqui as notícias sobre o eixo cuidado. Ele trabalha sobre 4 eixos, mas esse eixo cuidado é o eixo que está implementando os serviços farmacêuticos clínicos no SUS. Então, até quem quiser acessar ali, vai conseguir também baixar o formulário da consulta farmacêutica que foi utilizado nesse projeto, né? O projeto de Curitiba. Então, esse daqui é o livro. Vocês conseguem acessar também uma série de 4 livros dos cuidado farmacêutico na atenção básica, né? Para quem quer começar, para quem quer estudar, para quem quer conhecer, né? É uma excelente leitura. Bom, mas aí você vai me falar, Márcia, o SUS, que bom que tem bastante coisa, mas e a iniciativa privada? A iniciativa privada também está fornecendo oportunidades, né? Então foi uma surpresa, tem sido uma surpresa, uma feliz surpresa verificar aqui que a Abrafarma, que é a maior associação das redes de farmácia no Brasil, que vem desenvolvendo aí um programa de qualificação do farmacêutico e vem desenvolvendo também uma série de ações para implementar serviços farmacêuticos clínicos nas suas redes. Então, para todos os lados está se vendo a necessidade, né? Se no mundo o farmacêutico precisa mudar a sua atuação e tem que mudar, no Brasil também. As políticas públicas favorecem isso e a iniciativa privada
espertinha, já está de olho também e tem se desenvolvido nessa linha de raciocínio também de desenvolver os serviços clínicos, né? Então, vale dar uma olhada, acessar o site, ver quais são os serviços que a Abrafarma já está começando a desenvolver, que são baseadas naquelas resoluções que eu mostrei, naquela resolução, não, desculpa, naquele círculo ali dos serviços farmacêuticos que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, é interessante de dar uma olhada. Então, em relação às oportunidades, né, nós temos oportunidades a nível do serviço público, né? Nós temos a nível do privado, nós temos oportunidades para valorização profissional, que essa é uma dos pontos críticos que o farmacêutico procura e que quer saber como está aqui. A valorização profissional está por meio de pessoas. Essas pessoas que vão te valorizar, que vão valorizar o trabalho do farmacêutico, tem que conhecer esse trabalho que está sendo desenvolvido. E aí, quando a gente fala de barreiras para realizar essa abordagem, barreiras para realizar os serviços clínicos. Esse foi um dos temas que eu estudei no meu doutorado, que eu finalizei no ano passado, em que a gente foi pesquisar quais eram as possíveis barreiras para mudança nos serviços farmacêuticos na atenção primária em saúde. E, aliás, as principais barreiras que foram identificadas, elas estavam centradas e relacionadas ao profissional, ao serviço, e aí ao processo de trabalho no serviço, e seja o processo de trabalho, seja a gestão do serviço e a educação permanente em saúde. Então, eu vou trazer um pouquinho para a gente discutir sobre as barreiras. E barreira não é uma questão de ficar reclamando, né? Aí foi feita a gente tem que pensar nas barreiras como o que eu preciso identificar essas barreiras para saber como superá-las, né? Então, aqui um estudo em 2012, se não me engano, que agora eu não estou conseguindo enxergar aqui do ladinho. Em 2012 saiu 2012 ou 2010, saiu um estudo, né, que no interior de São Paulo, que tratava ali da percepção acerca das possibilidades de implantação da atenção farmacêutica. Foi pesquisado, feito algumas entrevistas com farmacêuticos e proprietários também de farmácia, para saber por que será, né, que está mais fácil ou mais difícil implementar a atenção farmacêutica. E aí é aquele conceito que eu trouxe como base para o cuidado farmacêutico. Esses serviços, esses novos serviços. Como seria, então, a percepção dos farmacêuticos sobre as possibilidades de implantar esse novo serviço? Então, foram levantados alguns tópicos por esses farmacêuticos, né? Que é a questão da conceituação da atenção farmacêutica como atividade de aconselhamento ao paciente. Então, até então, o conceito de atenção farmacêutica, ele, por ser muito amplo, né, foi entendido ainda, não foi muito bem compreendido pelos farmacêuticos, e ali, nesse estudo, eles levantaram essa questão. É preciso entender um pouco melhor o que é esse conceito de atenção farmacêutica enquanto uma atividade de aconselhamento ao paciente. Foi levantada também a questão da necessidade de capacitação para a prática da atenção farmacêutica, né, para atuação clínica. Então, é necessária essa capacitação? Sim. É necessária essa formação permanente, porque no meu currículo, que é de 2000, eu concluí em 2008, mas em 2012 já veio um outro currículo, nós não tivemos ainda uma formação fortemente clínica, né? Pouquíssimos farmacêuticos tiveram essa formação fortemente clínica. Essa formação foi buscada ao longo, né, da prática profissional, foi uma formação permanente mesmo. Agora, os currículos de farmácia, eles estão para serem reestruturados, a diretriz curricular, no sentido de fortalecer mais os conhecimentos, as habilidades e atitudes que são necessárias para o estudante de farmácia desenvolver e realizar serviços clínicos, realizar o cuidado à saúde. Então, essa necessidade de capacitação, ela é constante e é necessário reconhecer, porque se é uma barreira, como é que eu vou superar essa barreira?
A falta de condições de trabalho para o desempenho das ações de atenção farmacêutica também foram levantadas, porque por muito se entende de que falta condições de estrutura e muitas vezes até do entendimento do gestor ou do empregador sobre o que o farmacêutico deve realizar propriamente dito, né? Pouca receptividade da população para receber cuidados farmacêuticos foi levantado, como se os pacientes não quisessem receber esses cuidados farmacêuticos. Bom, aí eu pergunto para vocês, quantas vezes não, qual foi a última vez que vocês foram atendidos por um farmacêutico? Se não teve uma última vez muito próxima ou boa, é difícil, né? A gente querer novamente ou a gente aceitar, ter uma aceitação desse serviço, se não se tem conhecimento sobre um serviço. Então, muitas vezes, essa pouca receptividade da população, ela consiste numa desconfiança de, bom, eu nunca tive alguém me perguntando sobre minha doença, alguém me perguntando sobre esse medicamento, que estranho, eu não quero ficar aqui. Mas por sem saber qual é o objetivo daquele profissional que está ali perguntando para ela, querendo discutir, querendo conversar, querendo conhecer um pouco mais, acolher suas necessidades. Se não se tem essa experiência, é difícil exigir com que as pessoas acolham esse serviço. Então, tudo bem se as pessoas ainda não têm uma boa receptividade. Nós é que temos que trabalhar em como mostrar para essas pessoas que é necessário, que é importante, que pode ajudar, né? E a atenção farmacêutica como possibilidade de resgate do papel farmacêutico foi um ponto levantado, não como uma barreira, mas como um ponto positivo sobre essas possibilidades de implantação de serviços clínicos, né? Então, o cuidado farmacêutico, ele traz um resgate, quando a gente fala de um resgate da atuação do farmacêutico, que há muito tempo atrás estava muito mais próxima das pessoas, né? E aí, com o processo de industrialização, a gente se afastou um pouco, acabou ficando muito escondido atrás das caixinhas de medicamentos. E hoje, esse movimento clínico, ele nos traz esse resgate do papel do farmacêutico enquanto profissional da saúde. Uma publicação que saiu, que aí não é em relação ao Brasil, mas ao Canadá. Eu só trouxe aqui para a gente refletir um pouco, porque desde a graduação eu ouço, e até pouco tempo atrás mesmo continuo ouvindo, que o Canadá tem um ótimo sistema de saúde e que os farmacêuticos são muito bem valorizados, seus serviços clínicos são reconhecidos e são valorizados. Então, mesmo assim, a gente consegue verificar que a realidade deles não é tão maravilhosa assim, né? Ainda se espera que o farmacêutico faça mais. Então, nesse estudo aqui, uma farmacêutica da Associação dos Farmacêuticos Canadenses traz um questionamento. Será que o farmacêutico, que é a principal barreira para a mudança das práticas, né? Porque se traz aquela questão de que são vários estudos têm sido feitos para identificar quais são as barreiras para o avanço da prática clínica, para o avanço da prática farmacêutica. E essas barreiras, em geral, elas estão relacionadas com restrição de tempo do farmacêutico, com a remuneração, com o suporte limitado, seja de informações, seja de outros profissionais, e com pacientes apáticos, no sentido daqueles que não querem receber o serviço, que não se interessam pelo serviço. E aí ela pergunta, será que são barreiras ou é uma desculpa para a gente não fazer? Né? Será que a barreira principal seria, então, o próprio farmacêutico e essa cultura farmacêutica? E aí, como uma provocação, ela coloca alguns traços de personalidade, que aí é tocar numa ferida, de que os farmacêuticos naquele contexto teriam, então, uma questão da falta de confiança, medo de novas responsabilidades, paralisação em frente à ambiguidade, necessidade de aprovação e aversão a riscos. Então, se levantou esses traços de personalidade lá, né? E que eu trago aqui como algo que também a gente deve discutir e deve
deve avaliar, será que o meu não avanço, ou a minha dificuldade em avançar, em superar algumas barreiras, estaria relacionada a algum desses traços de personalidade? Bom, cada um desses aspectos eles foram identificados através de observações repetitivas feitas nos locais de atuação dos profissionais no Canadá. Tá? Mas mesmo assim, eu achei interessante a gente ver que mesmo num país em que a gente entende que o farmacêutico está muito bem, a prática farmacêutica é bem reconhecida, se tem alguns traços de personalidade da cultura farmacêutica que antes me parecia um pouco inesperado, mas que agora eu reconheço ali entre algumas das nossas dificuldades realmente para o avanço. Barreiras. Bom, já que a gente já está na época olímpica, né? Já está quase. Barreiras foram feitas para a gente superar, né? Então, a gente tem que ultrapassar essas barreiras e quais são, então, as estratégias que a gente tem que desenvolver, que a gente pode aproveitar. Bom, nós já temos aqui uma grande vitória de 2014, que é a Lei 13.021, que embasa esse novo conceito de cuidado farmacêutico também, né? Já coloca a farmácia como um estabelecimento de saúde. Não mais tirando, então, aquele vínculo, aquela visão de farmácia como estabelecimento comercial. Nós estamos participando aqui de um movimento que teve essa grande vitória aqui em 2014, que é a criação dessa lei que coloca ali o farmacêutico como o responsável desse estabelecimento de saúde, em que ele pode desenvolver uma série de serviços clínicos para as pessoas, para as famílias e para as comunidades, né? Uma outra legislação que é importante o farmacêutico conhecer é a resolução do CFF 585 de 2013, que traz ali as atribuições clínicas do farmacêutico, que está descrito quais são as ações que a gente pode realizar e o que é necessário para. Bom, uma dica para vocês, para estudantes, para profissionais, é acessar o site do Profar, né, que é um programa de qualificação farmacêutica em prescrição farmacêutica no manejo de problemas de saúde autolimitados. Também uma outra resolução, a 584, que é a da prescrição farmacêutica, gerou toda uma necessidade, né, de capacitação para a prescrição farmacêutica, que tem ali de forma gratuita no site do CFF. Então, vale a pena conhecer e acessar esses conhecimentos gratuitamente. Um outro portal, e aí a gente não pode mudar ou conseguir superar, às vezes, as coisas sozinho, a gente precisa de outros, a gente precisa ver outras experiências que deram certo, preciso conhecer pessoas que tiveram dificuldades iguais a mim, que superaram, ou outras pessoas que têm criatividade, que querem superar. Então, eu preciso formar vínculos também com os meus colegas. Mesmo que eu não conheça eles, eu posso estar dentro de uma comunidade. E uma dessas comunidades é o farmacêutico clínico, né? Também o farmacêutico clínico é um portal em que são ali divulgadas uma série de informações importantíssimas para o farmacêutico que quer atuar na clínica. E também tem uma página no Facebook que costuma publicar algumas notícias relacionadas a novas terapias, a estudos altamente relevantes para a prática farmacêutica. Então, é interessante também o farmacêutico seguir, o farmacêutico estudante seguir, né, o farmacêutico clínico no Facebook. Também é possível desenvolver uma série de ações voluntárias, né? Então, tanto as pessoas podem acessar o farmacêutico por meio de algumas dessas ações que são desenvolvidas muitas vezes pelos conselhos regionais de farmácia, como o farmacêutico e o estudante também pode experienciar essa atuação, né? Então, aqui alguns exemplos ali do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo também desenvolve. E uma outra oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade e uma estratégia de superação de barreiras, é o envolvimento no movimento estudantil de farmácia, né? Então, a gente tem ali a oportunidade de pensar fora da caixa, de pensar e agir de uma forma diferente do que tem sido ensinado há tantos anos, né? Então, a gente pensar fora da caixa tanto do medicamento, quanto da caixa do conhecimento,
pensar além, pensar para a sociedade, desenvolver ações, desenvolver seu protagonismo, que é que, por exemplo, essa campanha 5 de maio, que é uma campanha construída pelos estudantes de farmácia, que está aí amplamente divulgada no Brasil e também nas entidades profissionais. Então, estudante, procure e conheça o movimento estudantil de farmácia. Tá? A dica. Outra questão é, bom, Márcia, eu não sou farmacêutica, eu não sou estudante de farmácia, mas eu me interesso por conhecer mais, eu quero aprender mais, isso aqui me deu ideias, você está mostrando um monte de curso, um monte de oportunidades aí para o farmacêutico, mas todos nós podemos continuar e buscar essa formação continuada, essa educação permanente, também em portais como, por exemplo, o Coursera.org, que é um portal de cursos, né, em massa, cursos abertos, online, que a gente pode acessar ali diversos cursos de diversas instituições, né, internacionais. Não só o Coursera, que eu sou fã, também tem o miriadax.net, que tem ali também alguns cursos em espanhol e em português. Então, temos que procurar, tem aonde procurar, temos que nos encontrar, temos que compartilhar, e tá aí algumas das dicas que eu queria passar para vocês. Bom, gente, em relação à apresentação desse tema, né, dos cuidados farmacêuticos, uma abordagem centrada na pessoa, era isso que eu queria conversar um pouco com vocês, para a gente trazer uma reflexão. A questão de oportunidades e barreiras é uma provocação, porque na verdade o que são barreiras para algumas pessoas podem ser vistas como oportunidades, o que é oportunidade para uma pode ser vista como uma dificuldade para outra. São realidades, né, que eu trouxe aqui para a gente poder pensar criticamente e pensar criativamente para melhorar os serviços farmacêuticos e implementar mesmo o cuidado nas nossas práticas. Bom, então, esse ratinho aí é só para lembrar que o que não mata fortalece. Então, a gente vai ter que continuar estudando, continuar trabalhando, e agradeço muito então, pela oportunidade. Esse é meu e-mail e fico à disposição para a gente discutir um pouquinho. Oi, Márcia. Primeiro, parabéns pela sua fala, pela palestra. Gente, eu amei esse ratinho fazendo exercício. Achei ele muito fofo. Márcia, nós temos, na verdade, assim, tudo aquilo que você abordou, nós temos aí uma nova formatação, né, por assim dizer, uma nova imagem, uma nova visão do que é esse trabalho do farmacêutico. É uma visão nova que começa a ser incorporada, e eu acredito que esse é um trabalho que vai ser paulatino, não é um trabalho de imediato, até para que você consiga realmente incorporar a real importância desses profissionais. Por quê? Porque a gente vê, sobretudo quando a gente fala de atenção básica, mas não só na atenção básica, acho que uma visão geral do farmacêutico enquanto aquele sujeito que faz a dispensação do medicamento. Você vai lá na farmácia, pega o medicamento. Você vai na farmacinha do posto, sempre tem alguém para entregar. E não é o farmacêutico. Uhum. Né? No posto, você tem quem? Tem qualquer pessoa. Qualquer pessoa que foi alocado lá sem nenhum critério, só para preencher aquela vaga de alguém que entrega remédio. Uhum. Né? E essa visão, realmente, ela muda totalmente essa forma de entendimento, porque ela te chama para uma reflexão do que aquele medicamento vai fazer por você, né? E como é que você vai se sentir. E até, uma coisa que é extremamente importante,
esse diálogo com os profissionais de saúde, porque a gente tem uma questão gravíssima no mercado, que é esse grande marketing, essa imposição da indústria farmacêutica, não dos farmacêuticos, mas da indústria de produção de medicamentos, para que se adote determinadas drogas. Então, você tem lá, os representantes vão nos consultórios, aí apresentam uma série de remédios para os médicos, dão amostra grátis, tudo, e aí o médico começa a passar porque recebeu a amostra grátis, e aí, vamos testar. Se prestar, eu começo a receitar. Isso é meio que fazer dos pacientes, da minha concepção, uma cobaia. Então, eu não recebi a amostra grátis desse medicamento, vamos ver se dá certo, né? Porque a propaganda é bonita, né? Agora, qual é realmente o entendimento que o profissional da área médica tem acerca de todas as interações medicamentosas daquela fórmula lá? Né? O que é que realmente ele sabe e como é que ele deve agir no caso de determinadas reações? Então, esse entendimento falta, né? E eu acho que é muito, muito complicado. E aliado a isso, a gente tem também um altíssimo índice de automedicação. As pessoas vão e compram os seus remédios porque ficou fácil. Aí veio a lei. Agora você só compra remédio se você tiver a prescrição médica, tipo antibióticos, né? Mas a gente sabe também que isso é burlado. Por quê? Porque as farmácias elas não retêm as receitas, salvo, obviamente, determinados medicamentos. E aí você acaba burlando essa coisa. Então, é muito complexo todas essas questões e você conseguir fixar, centrar realmente esse papel, o papel desse profissional em meio a um contexto que muitas vezes chega a ser tão adverso. Aliado a isso, a gente tem, no meu entendimento, uma fiscalização que não dá conta ainda de abarcar todo esse processo aí profissional, né? Porque você tem um conselho para fiscalizar, mas ainda não se abarca, até porque não tem como realmente se abarcar. Eu tiro pela área da biblioteconomia, a gente não tem fiscal suficiente. Você imagina, toda biblioteca tem que ter, toda escola tem que ter uma biblioteca, consequentemente um bibliotecário. Isso está em lei, mas a gente não consegue fiscalizar o suficiente, não passa. É igual farmácia. Aí tem farmacêutico só que assina pela farmácia. E isso é muito sério, porque a pessoa nem pisa na farmácia. E aí, Sim. Como é que é esse atendimento a essa população, né? Eu lembro que a gente vê muito em filme, muito em novela, né? Novela de época, os boticários, né? Então, você tinha uma figura lá que era mais de maior proximidade, que era o farmacêutico, que e muitas vezes nem formado em farmácia era. Então, a gente tem muitas questões mesmo. E aí, dentro dessa nova abordagem, a gente tem, no âmbito dos hospitais universitários, por exemplo, a criação das residências multidisciplinar, a residência multidisciplinar, que tem a inserção aí do profissional de farmácia. Como é que tu vê essa inserção aí na URGS? Já há muita gente trabalhando com residência multidisciplinar e o farmacêutico ele já está realmente incluso nesse processo. A outra pergunta é: como é que está a contratação dos farmacêuticos na atenção básica? Se isso está sendo por concurso, se não está sendo por concurso, se é contrato temporário, se tem alguma lei prevendo alguma coisa desse tipo, né? E como é que tu vê
que a gente pode fortalecer essa história da farmácia enquanto estabelecimento de saúde. Tá. Então, muita coisa, né? essa questão que você colocou, Rosa, sobre o entendimento das pessoas sobre o medicamento, sobre a saúde, né? A gente tem uma quebra de paradigma da sociedade entender o que é saúde, né? A gente tem essa necessidade de, bom, até pouco tempo seria a questão de eu me sinto bem se eu for num serviço de saúde, numa consulta, e receber uma prescrição que tem que ter um medicamento prescrito. Senão eu vou entender que esse atendimento não foi bom, aconteceu alguma coisa, que esse médico não é bom, ou esse profissional não é bom. Né? Então, essa vinculação também perversa da indústria farmacêutica e de uma escola antiga também de vincular, né, a saúde ao uso de medicamento, ao uso de alguma terapia, e não aquele conceito amplo do que seria a saúde enquanto um bem-estar, né, tanto psicológico, social, a questão mais ampla da saúde, envolvendo determinantes sociais também. Então, aí as pessoas entenderem o que é saúde, quais são os riscos do medicamento, quais são os riscos de alguns procedimentos, ou até da automedicação, me desculpe, mas é um desenvolvimento que a gente depende de muito tempo, né? A gente precisa ali de um investimento na educação, no investimento na saúde, para que as pessoas, a população vá desenvolvendo essa cultura de saúde, e não da doença, e não do medicamento, né? Então, aí realmente é uma barreira cultural que a gente tem aí para trabalhar. A questão da fiscalização que você colocou, é difícil para caramba os conselhos fiscalizarem todas as farmácias. Nós ainda temos muito a situação do assinacêutico, né, que assina a farmácia. Não é mais uma regra, por um tempo foi regra, agora já é mais exceção, mas a gente ainda encontra. Né? E aí é o empoderamento das pessoas mais uma vez. Né? Na primeira situação de empoderar sobre o que é saúde, também preciso empoderar sobre quem é o farmacêutico, quem é aquela pessoa que atende a sua mãe, a você mesmo ali na farmácia. Quem é que está atendendo na farmácia? Qual é o profissional que está ali para te receber caso você tenha uma dúvida ou você tenha uma intercorrência na utilização de um dos medicamentos que você levou naquela farmácia? Quem vai te responder? Então, as pessoas precisam saber, e aí esse é nosso trabalho também enquanto farmacêutico, divulgar, as pessoas precisam saber que precisa, por lei, tem que ter um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento de uma farmácia. E se você vai numa farmácia e pergunta, o farmacêutico está aí? Não, ele deu uma saidinha, foi no banco, ele já volta, ou ele não veio hoje, vem amanhã. Não volta mais nessa farmácia. Não volta. Aquele é um estabelecimento que, muito possivelmente, se não tiver ali uma frequência do farmacêutico, ele não é um estabelecimento correto. E você está ali alimentando um estabelecimento que oferece mais riscos do que benefícios. Né? Então é necessário a gente também, e aos poucos nós, enquanto cidadãos, fiscalizarmos também essa questão da presença do farmacêutico na farmácia e exigir. Né? Porque é o direito de todos nós ter esse profissional ali para nos oferecer cuidado, para nos dar auxílio também a alguma questão relacionada ao tratamento ou alguma doença, né? Mesmo que não saiba como resolver, ele vai ter como te encaminhar, como te orientar a qual profissional buscar, aonde. Às vezes a farmácia é um local que a gente procura, é o primeiro local, muitas vezes, antes mesmo de ir num consultório médico, né? Por diversas razões, por dificuldades que a gente tem ali também de acessar a unidade básica de saúde no horário de trabalho, muitas vezes a dificuldade é essa. Então, talvez eu vá lá primeiro na farmácia no horário do almoço para perguntar o que você tem aí para essa dorzinha aqui no ombro que eu estou sentindo já há 2 semanas. Então, ali tem uma oportunidade de um profissional de saúde te orientar, né? E não fazer empurroterapia. Então, a população tem que ser empoderada em relação a isso. Em relação à residência, né, a gente está
fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Estamos iniciando um trabalho de conhecer mais todos os programas de residência para divulgar mais as residências multiprofissionais aqui, né, porque a gente tem algumas que ainda não estão bem divulgadas e por conta disso a gente não teve procura de farmacêutico, por falta da divulgação. Mas aqueles farmacêuticos que realizam as residências multiprofissionais aqui, a gente tem verificado que tem uma inserção rápida e muito proveitosa no serviço de saúde, né, no SUS, por exemplo. Então, tem sido bem incorporado o farmacêutico egresso das residências, porém, ainda os farmacêuticos egressos das universidades ainda não têm um amplo conhecimento sobre as possibilidades da residência, né, para a farmácia e para as demais profissões. Então, é um trabalho que aqui a gente está iniciando de divulgação sobre de divulgação dos programas de residência e no sentido de ampliar essa formação do farmacêutico nessa área, né, e não perder as vagas tão preciosas que tem para a farmácia em alguns desses programas. A questão da contratação na atenção básica, a gente tem experiências de temporários e de concurso também, né? Tem bastante concurso abrindo ultimamente, então é de se olhar, claro que na questão do farmacêutico, é de se olhar também a remuneração e rechaçar remunerações que são abaixo do piso, por exemplo, que a gente ainda verifica isso em alguns concursos, tem que ser denunciado ao Conselho Regional de Farmácia daquele estado, quando verificar que um concurso está com os valores assim muito estranhos, tipo 800, 900 reais, né? E que acontecem eventualmente. Mas, de outra forma, também a gente tem bons concursos que têm aberto aqui, próximo aqui de Porto Alegre, por exemplo. Recentemente abriu um concurso 40 horas, 4 mil reais e pouco, o que eu acho que já é um avanço na remuneração, né, para esse âmbito de atuação do farmacêutico. E que tende a avançar ainda mais. O QualiFarSUS é um dos programas que tem demonstrado isso, né? Tem uma série de investimentos, tanto para contratação de farmacêuticos, principalmente em municípios mais pobres, que é por ali que está se começando, né? Como em municípios também com mais recursos, com maior população, também estão abrindo mais vagas. Então, é de se dar uma olhada nessas oportunidades de contratação. Que, além de contratação, também oferece oportunidades de formação permanente, né, através de cursos livres e cursos de pós-graduação também à distância. E como é que a gente faz para fortalecer a questão do estabelecimento da farmácia como estabelecimento de saúde, né? Passando essa mensagem no telefone sem fio. Conversando, plantando, vocês conversando com seus pares, discutindo, poxa, mas eu não sabia que tinha que ter farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, vamos lá e vamos cobrar. O farmacêutico se atentando para, poxa vida, eu não estou lá todo o horário, eu tenho que estar, eu não faço muito essa abordagem na pessoa, eu vejo mais o meu trabalho, o meu dia a dia, fico mais atrás do balcão escondido um pouco, porque eu não estou acostumado a lidar com pessoas, eu não estou acostumado a lidar com essas múltiplas necessidades. Então, é também o farmacêutico acordar um pouco para essa nova visão, assumir esse novo comportamento de estar para as pessoas. Então, a questão de fortalecer a visão da farmácia enquanto estabelecimento de saúde, ela é um projeto a longo prazo, que não foi porque a lei foi criada que hoje, 2 anos depois, a gente já tem aí um bom entendimento sobre isso. Não é uma batalha, realmente. Né? A questão mercadológica, a mercantilização da saúde e a medicalização da saúde também é um ponto crítico que nos dificulta a alcançar essa visão de farmácia e estabelecimento de saúde, mas não impossibilita. Né? Então, nós
enquanto cidadãos, exigir nas farmácias onde nós vamos, aonde está o farmacêutico, e nós, enquanto profissionais e estudantes de farmácia, assumirmos o nosso papel dentro dos locais onde estamos. Como profissionais de saúde. Se eu não estou numa farmácia, numa drogaria, se eu estou trabalhando na indústria, eu sou profissional da saúde, eu sei como deve ser uma farmácia, eu sei qual é a atuação do farmacêutico dentro de uma farmácia, e é isso que eu vou comunicar aos meus outros colegas, caso eles não saibam. Então, a questão do telefone sem fio é a gente passar a informação certa para as pessoas certas. Acho que é um pouco por aí. Consegui responder? Poxa, com certeza, respondeu sim. Você tem mais duas perguntas aí, Márcia, na aba de bate-papo. Eu vi aqui do Emanuel Farias, há uma rejeição dos médicos em aceitar um farmacêutico na equipe? Olha, em alguns locais sim. Não posso dizer que em todos os locais o farmacêutico está sendo muito bem recebido, né? Então, é um processo de construção. Tanto outros profissionais serem inseridos na equipe de saúde, como nutricionista, fisioterapeuta, né, terapeuta ocupacional, também são outras profissões que estão lutando para entrar, né, trabalhar na equipe também com o médico. Então, a gente tem experiências de dificuldade de aceitação, mas também é um processo que a gente precisa avançar, né? Como comunicar a esses profissionais do que é esse serviço, quais são os benefícios que nós queremos promover para a equipe e para aquele paciente, para aquela pessoa, né? Então, acho que é um processo ainda de construção em que nós estamos aprendendo. Para bem da verdade, os farmacêuticos também estão aprendendo como lidar nesse novo contexto e estão aprendendo também a comunicar-se com outros profissionais para formar uma equipe que trabalha bem, né? Então, temos rejeição e não temos em alguns ambientes, né? A depender das escolas aí e do comportamento desses profissionais na prática, né? Mas é algo que a gente está trabalhando para avançar. Já vivenciei, aí eu vi aqui um do Willy Silveira, já vivenciei de perto uma questão que sempre me entristeceu muito. Trabalhei uns meses em uma farmácia de manipulação aqui em Maceió e, infelizmente, a dona da farmácia, farmacêutica de formação, ia apenas para resolver poucas coisas. Desde a manipulação do medicamento até a dispensação, era tudo feito pelo técnico. Em nenhum momento existia um controle por parte da farmacêutica. Pois é, e aí essa daí que precisa ser fiscalizada também, porque para isso que serve o Conselho Regional de Farmácia, né, os conselhos profissionais, para conseguir, né, diferenciar quem são os bons profissionais e quem são os maus profissionais. Uma profissional que, se é a responsável técnica daquele estabelecimento, ela tem que estar à disposição, né, tem que estar como responsável daquele estabelecimento e também responder aos seus pacientes, às pessoas que a procurarem. Então, ainda temos essa situação de alguns farmacêuticos proprietários que, por uma questão de, talvez, de economizar em um funcionário, acabam sendo o responsável técnico daquele estabelecimento e resolvendo outras questões durante o seu horário de trabalho. Isso daí está totalmente incoerente com o código de ética, né? E altamente aberto aí para fiscalização e para um processo ético mesmo, porque esse é o tipo de profissional que a gente não precisa queimando a nossa profissão, né? Queimando a saúde das pessoas. Então, é uma lástima, mas ainda temos algumas dessas experiências. Aí a dica é, vamos denunciar. Infelizmente é isso. Ou felizmente, temos essa possibilidade. Vamos denunciar os maus profissionais, os estabelecimentos incorretos, para que a gente possa assegurar que teremos farmacêuticos, teremos profissionais habilitados, capacitados e interessados em cuidar de pessoas. Respondi?
Márcia, Oi. muito obrigada pelas tuas considerações e por responder as perguntas que foram colocadas aí, mas pelo adiantado da hora a gente não pode mais dar continuidade ao debate. Agradeço imensamente mais uma vez e espero contar com você em uma oportunidade próxima. Obrigada e foi um enorme prazer revê-la. E detalhe básico. Compareceram a sessão, tá? E, bom, a ideia era essa, dar uma provocação para esse tema e vamos procurar, né? Vamos desenvolver. Obrigada, contem comigo. Até uma próxima. Perfeito. Avisem, por favor, aos colegas que não puderam assistir à webconferência que essa webconferência vai estar disponível no nosso canal do YouTube na semana que vem, para que quem não assistiu possa assistir lá também. E os certificados, nome completo e endereço de e-mail, para que possamos enviar os certificados. Muito obrigada a todos.